Ctrl T para a gente transformar e alterar o tamanho do objeto que estamos trabalhando. É muito importante no dia a dia, vale tanto para imagens quanto para coisas desenhadas, objetos criados. E também vamos ver como que funciona o aparar, que também é legal quando a gente está com pixels excedentes. Para redimensionar, alterar o tamanho de elementos inseridos no Photoshop, sejam eles imagens trazidas para cá ou desenhos que você mesmo criou, é sempre da mesma forma. Você seleciona a camada que você gostaria de redimensionar e aperta Ctrl T no teclado. Se você não é muito fã das teclas de atalho, você também pode acessar aqui, ó, menu Editar, Transformação Livre. Ele traz esses elementos aqui de transformação, chamados de alças de redimensionamento. Eu vou pegar aqui numa dessas alças diagonais, quando a flechinha vira assim. Vou segurar o Shift pressionado no teclado para que esse redimensionamento seja proporcional. E vou clicar, segurar e arrastar. Então, todas essas etapas. Ctrl T, vir na diagonal, segurar o Shift pressionado e daí clicar, segurar e arrastar para daí ela vir proporcional, vir, né, sem distorção. Quando eu terminar o redimensionamento, eu solto o clique, mas não solto o Shift ainda, porque senão pode acontecer de você ainda assim acabar distorcendo a imagem. Então, solto o clique, aí solto o Shift e dá um Enter para confirmar esse redimensionamento. Se você não der esse Enter final, perceba, eu vou lá, redimensiono e vou pegar outra ferramenta, alguma coisa, você pode se deparar com essa janela de diálogo, perguntando se você quer realmente fazer esse redimensionamento que você está pedindo. Ao invés do Enter no final, você também pode clicar nesse Vzinho que tem aqui em cima, ou aqui para cancelar esse redimensionamento, ou a tecla de atalho ESC. Então assim a gente consegue alterar o tamanho dos elementos para poder trabalhar do tamanho desejado. Uma outra coisa que você pode precisar muito, digamos que aconteceu a seguinte situação. Eu tenho aqui essa imagem. Gostei muito dessa imagem inserida nesse elemento, mas a folha em branco está me atrapalhando um pouquinho. Então, eu vou vir aqui nessa camada de plano de fundo. Para deletar qualquer tipo de camada, é só selecionar, torná-la ativa e apertar a tecla de atalho Delete. Note que apareceu esse quadriculado aqui. Esse quadriculado significa que é uma transparência, mas ainda assim um elemento, vamos dizer assim, existente, ou seja, esse arquivo ainda tem esse tamanho. Então, outra coisa que eu quero te mostrar ainda nessa aula que é bem interessante é, nesses casos que a gente tem elementos transparentes, ou mesmo se fosse aquela folha em branco, né, elementos de uma única cor no fundo, e eu gostaria de deixar apenas essa imagem quando eu salvar no final, esse é um comando chamado aparar, que a gente encontra aqui no menu Imagem, Aparar. Se estiver usando o Photoshop em inglês, menu Image Trim, T-R-I-M de Maria. Então, menu Imagem, Aparar. Ele pergunta, aparar, cortar o que está sobrando com base em pixels transparentes e nos 4 lados, ou poderia ser com base na cor que tem no pixel superior esquerdo ou com base na cor que tem no pixel inferior direito. Eu quero com base em pixels transparentes e ok. Olha aí, ele cortou todo aquele espação, tudo aquilo que eu não estava usando mais, depois de algum tratamento, de alguma arte, e sobrou somente a imagem que me interessa aqui. Beleza, agora é só dar lá o famoso arquivo salvar como, salvar em JPEG ou na extensão desejada, e está pronto o seu arquivo, redimensionado, trabalhado e cortado aquilo que não interessava.